Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Mateus capítulo 4, verso 1. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Antes da gente pregar, deixa eu falar algumas coisas aqui importantes. Vamos por partes. Normalmente quando enfrentamos situações difíceis, Maurício, quando enfrentamos situações desconfortáveis, Wendel, nós temos a tendência a colocar a culpa, Márcia, desses processos de desconforto somente ao inferno. Quando a Bíblia fala de deserto, para nós o deserto é aquele lugar desconfortável, aquele lugar sequidão, aquele lugar de necessidade. O deserto ele é aquele lugar de dor. Então a gente olha, né? Você passa por aquele crente que tem um evangeliquez bem fluente. Você fala, e aí, Vaso, tudo bem? Ele fala, tô no vale, tô no deserto, toda tempestade. Essa linguagem crente. Porque o deserto na nossa linguagem ela é uma situação desconfortável, sim ou não? Agora o que eu acho interessante é que quando começamos a enfrentar situações desconfortáveis, normalmente nós acreditamos isso ao inferno. Só que aqui nós encontramos duas informações fundamentais, Andréia. A primeira, que Jesus passou pelo deserto. Então às vezes a gente fica reclamando porque está passando por um período difícil, um negócio desconfortável. Porque não estou aguentando mais essa luta. Entenda, se ele passou pelo deserto, por que eu e você não vamos passar? Por quê? Eu conversava com a minha sogra no hospital esses dias. Meu cunhado ainda continua internado. Eles estão tentando tirar a sedação dele agora. O pulmão já está recuperando. E dá um glória a Deus por isso. Agora é mais esse processo da sedação mesmo. E eu falava com ela perdeu uma filha no ano 2000, num acidente de carro, tinha 16 anos. E agora ele, passando por todo esse processo, veio bem no dia que o médico nos chamou e falou assim, ele tem 10% de chance de sobrevivência. E ela começou a chorar e dizer assim, Márcio, por que eu de novo? Por que eu estou perdendo o segundo filho? E eu, graças a Deus, tenho eu brinco com a sogra, eu faço piada de sogra. Parece que eu não gosto de sogra, mas eu amo a minha sogra. Vocês não têm ideia como eu tenho carinho por aquela mulher. E a gente tem muita intimidade. Eu falei para ela, sogra, você tem que perguntar isso para Deus. Ela falou, eu já perguntei. E eu falei, o que Deus te respondeu? Ela falou, Deus respondeu para mim, e por que não você? Eu falei, nossa, Deus foi assim, né? Por que não você? Às vezes a gente fala assim, mas por que eu estou passando por isso? Por que não vai passar? Se o próprio Jesus enfrentou o deserto, por que nós não vamos enfrentar? O que nós temos que entender é quando a Bíblia fala de deserto, não é de destruição. O deserto não é para o fracasso. O deserto na Bíblia, todas as vezes que alguém passou pelo deserto, Márcia, ele passou para ser preparado para algo melhor. Algo melhor. A nação de Israel saiu do Egito, lugar de escravidão, de pecado, indo em direção à terra prometida. Mas antes de chegar na terra prometida, eles encontraram o quê? Deserto. Era para ficar em quanto tempo no deserto? Uns 90 dias. Quanto tempo eles ficaram? 40 anos. Quem determina o deserto não é Deus, é você. Nós precisamos entender isso. Moisés, antes disso, mata aquele soldado egípcio para defender um judeu, ele príncipe do Egito. Depois é acusado. O faraó descobre que ele fez isso. Ele foge. Foge para onde? Para o deserto. Mas no deserto Deus prepara ele para ser quem? O libertador de Israel. Diga comigo, deserto é pedagógico. É escola. Quem aqui, seja sincero, quando era na sua infância, pré-adolescência, adolescência, não gostava de ir para a escola? Levanta a mão. Você não gostava? Tem uma galera que levanta as duas aí. A Andréia lá levanta as duas. Não gostava. Por que eu não gostava de estudar? Porque gerava um desconforto, uma mudança na minha rotina. Mas quando você entende o resultado do estudo, é maravilhoso. O deserto ele é desconfortável, mas ele tem um resultado. Então você vai encontrar muitos personagens bíblicos que para chegarem onde chegaram, Ivo, precisaram passar pelo deserto. Inclusive Jesus. Então a primeira lição que nós precisamos compreender: ataques malignos são uma coisa, nós oramos por isso inclusive. Deserto é outra. Ataque maligno é ataque do inferno para te fazer parar. Deserto é Deus te levando para um outro nível. Posso ouvir um amém? Primeira lição nesse texto. Segunda lição, a Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo a este lugar. Ou seja, Deus conduzindo ele para esta promoção.
Então não reclame se você tem enfrentado situações difíceis. Aprenda o que Deus quer te levar a aprender com essa situação difícil. O amém diminui nessa hora. Vamos continuar o texto. Para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. E Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. Em seguida o diabo levou Jesus até Jerusalém, na cidade santa, e colocou no lugar mais alto do templo e disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, pois as escrituras sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Então vão segurá-lo com as suas mãos. Me perdi aqui. Para que nem mesmo os pés sejam feridos em pedras. E Jesus respondeu: mas as escrituras sagradas também dizem: não põe à prova o Senhor teu Deus. Depois o diabo levou Jesus para o monte mais alto e mostrou que todos os reinos do mundo e as suas grandezas, e disse: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. E Jesus respondeu: vai embora, Satanás. E as escrituras sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram os anjos para cuidarem de Jesus. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Obrigado, Jesus. Obrigado por estarmos nesse lugar de graça, por esse ambiente, essa atmosfera que a Tua presença flui, pedindo que o Senhor nos traga, Deus, alimento, sustento, revelação, direção, e que possamos sim receber da Tua palavra. Todo aquele, Senhor, que está desanimado, que está, Senhor, sem expectativa, todo aquele que está cansado, todo aquele, Senhor, que está com o seu coração fechado, em nome de Jesus, seja tocado pela Tua presença, que a Tua palavra e a Tua verdade venha conduzi-lo ao nível dele entender, compreender a Tua direção, as Tuas verdades, e dentro disso, Deus, ele possa caminhar por aquilo que o Senhor deseja que ele viva. É a minha oração em o nome do Senhor Jesus, e aquele que concorda diga amém. Eu não quero falar sobre deserto hoje, só dei essa pincelada porque já estava aqui. Na verdade hoje eu quero falar sobre, conduzido pelo Espírito Santo, sobre tentação. O que é a tentação? Quando nós falamos de ataques do inferno, ataques de demônios, nós entendemos que os demônios, eles se levantam constantemente para atacar o homem. E por quê? Porque o diabo não suporta aquele que Deus ama. E por quanto disso, o diabo, ele vai constantemente viver, gerar esses processos de ataque. E dentro da teologia da libertação, e eu ensino isso inclusive nas nossas escolas, existem, e alguns de vocês já com certeza já ouviram, existem 4 formas de sermos atacados pelo inferno. A primeira delas é a tentação. A tentação, ela é um ataque do inferno, do diabo. Qual é a definição de tentação? Ela é, segundo os dicionários, um movimento interior que nos instiga a fazer o mal. Preste atenção, um movimento interior. O que é a tentação? É um impulso para a prática de algo ou alguma coisa censurável, não recomendável. Todas as vezes, Will, que nós vamos encontrar uma definição, inclusive em dicionários seculares, nós vamos entender que a tentação é algo que vem de dentro. Ela é provocada por fora, mas ela é gerada dentro. Então Deus não tenta ninguém, diz a palavra do Senhor. Quem tem o título de tentador é o próprio diabo. E toda a tentação que eu e você, que fomos lavados, remidos no sangue de Jesus, salvos e transformados, posso ouvir um amém? Que enfrentamos, Vanessa, tem este papel de ataque maligno. E é a primeira esfera, é o primeiro nível de ataque dos demônios. Então entenda uma coisa: ser tentado não é viver o pecado, porque o próprio Jesus foi tentado, ele só não pecou. Porém o pecado, ele vai gerar um impulso, um desejo, ou muitas vezes vai vir através do nosso desejo, aquilo que Paulo fala de concupiscência da carne. O diabo, ele vai atacar exatamente naquilo que você naquele momento tem uma necessidade ou um desejo. Pastor, mas que necessidade ou desejo que Jesus tinha aqui? 40 dias de jejum, ele tinha fome. E onde ele atacou? Na sua necessidade. Se nós avaliarmos aqui essas 3 ações malignas,
né, essas três tentações do inferno para com Jesus, ela vai falar de 3 pontos que normalmente, 3 esferas que normalmente somos tentados. A primeira esfera de tentação que nós vamos enfrentar é sobre os nossos desejos, aquilo que nós temos, né, e acreditamos que temos de necessidade, aquilo que vai alimentar a nossa carne. A segunda esfera de desejo, no caso de Jesus aqui, o pão, que ele tinha uma necessidade. Por mais que ele fosse Deus, ele estava 40 dias de jejum e tinha fome. Eu vi alguém falando há um tempo atrás, não vou lembrar exatamente o nome da pessoa, mas foi um judeu que ficou em campo de concentração. E ele disse que nos momentos, né, mais intensos dos campos de concentração, as famílias que estavam lá, os homens e as mulheres, chegou uma hora que eles já não pensavam mais nos filhos, na família, no esposo, na esposa. Só tinha uma coisa que eles dormiam e acordavam pensando: em comida. Porque a fome, ela vai levando a pessoa a ela perder o controle, inclusive das suas emoções, dos seus sentimentos. Quem está me entendendo, diga amém. Então depois de 40 dias nós podemos entender que o diabo ele vem exatamente naquilo que ele acreditava que Jesus tinha uma necessidade, tinha um desejo, pão. E é assim que muitas vezes o inferno vai nos atacar. Segunda coisa que nós vemos o diabo tentando oferecer para Jesus aqui é o que? Poder. Ele vem oferecer poder. Ele quer, se me adorar eu te dou o poder de tudo isso. E tem muita gente que está sucumbindo a essa tentação. E depois nós encontramos o diabo oferecendo riqueza. Se me adorar eu entrego tudo. E são os 3 pontos que mais têm levado pessoas à destruição. Lá no livro de Deuteronômio nós encontramos Moisés falando ao povo, dizendo, já profetizando algo que iria acontecer lá na frente. Ele diz: vai chegar um tempo em que vocês rejeitarão a Deus e pedirão um rei. Vocês vão querer um rei, ele diz. E quando Deus lhes der um rei, diz Moisés, este rei deve tomar cuidado com 3 coisas: que ele não tenha para si muitos cavalos, que ele não se envolva com mulheres e que ele não seja ganancioso para o ouro. É exatamente esses 3 pontos que Satanás ele vem. Mas o diabo não ofereceu mulher para Jesus. Quando fala de mulher, fala de desejo. Tem gente que o problema do cara, a fraqueza do cara é mulher. Tem gente que a fraqueza do cara é cocaína. Tem gente que a fraqueza do cara é mentira. Tem gente que a fraqueza do cara é roubo. Então nós entendemos esse processo. Mas vamos lá. 4 ações do inferno contra as nossas vidas. A primeira é a tentação. É a primeira porta que ele vai gerar ataque em nós. Entenda uma coisa: se nem Jesus passou da tentação, porque eu e você vamos pensar. Ele foi tocado, ele foi tentado, foi gerado o processo de tentação com ele. Segundo ponto que nós vamos encontrar de ataque, o segundo nível de ataque, Mari, do inferno para com o ser humano, é o ataque das setas malignas. Então Salmo 91, Efésios capítulo 6, nós vamos encontrar os dardos inflamados do maligno. São setas que ele vai lançar contra a sua mente, né? Para conduzir, para gerar, provocar você a algo. Podem ser através de palavras, situações, provocações. São setas. Às vezes você está bem e de repente alguém usa uma palavra que te provoca a uma ira. Às vezes você está bem e alguém te provoca a um pecado. Então são setas. É um nível além da tentação. Terceira forma que nós vamos encontrar o ataque do inferno são as influências. As influências eu chamo, né, eu apelidei de endemoniamento. Eu entendo particularmente uma diferença entre os dois. Mas as influências é quando a pessoa ela já está, Lucas, totalmente influenciada, o seu comportamento, as suas ações, pela ação maligna. Ele já age conduzido pelo inferno. É aquela pessoa que ela é aquela que ataca, é aquela que briga, é aquela que é descontrolada no pecado. Quando ele vai para um lugar de imoralidade, ele não tem um demônio possuindo ele para aquele lugar, mas ele está provocado, ele está tomado, influenciado. Quando ele para na rua para brigar com alguém que muitas vezes não tem nem feito nada para ele, mas ele quer briga, ele não está possuído por um demônio, mas ele está influenciado. Quem está me entendendo, diga amém. E a quarto nível, Cláudio, é a esfera da possessão, que é a mais profunda, onde a pessoa perde os seus sentidos e aí o demônio possa a conduzir. E existe, diga-se de passagem, você pode não acreditar, mas existe.
Pastor, eu não vejo isso acontecer na igreja, porque nós trabalhamos num processo de libertação diferente, onde a gente não fica chamando o demônio. Mas tem situações, se você chamar o capeta, manifesta mesmo. Tem umas pessoas que você tem que orar de longe. Não, brincadeira, né? Mas é verdade. Se você colocar a mão, cai mesmo. Não liberta, pastor? Liberta quando ela muda de vida. Liberta quando ela remove o lixo que está atraindo esses demônios. Mas vamos voltar na primeira esfera, no primeiro nível, que é o nível da tentação. Algumas coisas nós precisamos levar em consideração quando falamos em tentação, principalmente baseado naquilo que lemos neste texto. A primeira lição que eu vejo aqui é que o diabo ele vem tentar Jesus no momento onde ele está mais de todos os seus 30 anos de história até aqui, cheio de Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no mesmo texto que nós lemos no mesmo texto não, em Mateus capítulo 3, no final do capítulo 3, para nós entendermos onde Jesus estava até chegar neste lugar. Mateus capítulo 3, verso 13. Para aquele que tem caminhado com Deus e tem vivido um processo de tentação, é importante, César, nós compreendermos que o inferno, ele vai tentar nos atacar, nos tentar, no momento em que nós achamos que estamos mais fortes. Olha o que diz o texto, Eli. Naqueles dias Jesus foi a Galileia, até o rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você. Você está querendo que eu batize? Mas Jesus respondeu: deixe que assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. O batismo de João Batista era o batismo para o arrependimento de pecados. João Batista estava olhando para ele dizendo assim: eu reconheço quem você é o Messias, você é o próprio Deus, você não tem pecado. E Jesus falou: mas convém que aconteça isso, não por conta do pecado, mas por conta do exemplo. Imagine hoje, 2023 depois de Cristo, Cláudio, você convidar uma pessoa a viver a ordenança do batismo, e ele fala: não vou batizar. Por quê? Nem Jesus batizou, por que eu tenho que batizar? Jesus falou: então se você pensar nisso, então eu vou batizar só para te dar exemplo. Então batismo é um exemplo, não é um sentimento. Ele deu uma ordem e um exemplo, amém, queridos? E diz o texto: e João concordou, e logo foi batizado. E logo que foi batizado, Jesus saiu da água. Então o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito descer como uma pomba. Preste atenção, não é uma pomba, é como uma pomba, tá? Tem gente que fala: não, o Espírito Santo é uma pomba. Eu já vi os caras falando: não bate no pombinho que é o Espírito Santo. Já vi, vocês já vi. Não, pelo amor de Deus, é como uma pomba, tá? Descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Preste atenção, nesse episódio inclusive talvez um único momento onde as pessoas viram a manifestação da Trindade ao mesmo tempo, as pessoas. Então nós vamos ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo criando os céus e a terra, formando o homem, entendemos que ali estão os três. Mas numa situação onde as pessoas, o Wendel, vem os três juntos. E aqui tinham pessoas sendo batizadas com Jesus, é aqui. Quem é a primeira pessoa que está aqui? Jesus, a primeira pessoa da Trindade, Jesus, descendo as águas do batismo. Qual é a manifestação da segunda pessoa da Trindade? Quando o céu se abre e Jesus vê o Espírito descendo como uma pomba. E a terceira pessoa da Trindade, quando se ouve uma voz dos céus dizendo: este é meu filho amado, quem tenho prazer. Então aqui é uma manifestação plena da Trindade. E nessa manifestação plena da Trindade, o que nós vamos encontrar, Anderson? Nós vamos encontrar o Pai afirmando Jesus. Então 3 lições eu posso tirar daqui. Hoje eu estou muito professor, só dando lição, né? Mas 3 lições eu posso tirar daqui. A primeira delas é que Jesus, ele obedece. Ele toma uma decisão de obedecer. Aqui foi estabelecido um princípio, uma ordenança, e ele obedece para estabelecê-la à vida dos cristãos. Segundo, quando ele obedece, ele é cheio do Espírito Santo, porque ele viu o Espírito descendo sobre ele. Então foi cheio, sim ou não? Foi cheio. Na condição de homem, ele foi cheio do Espírito Santo. E depois, a terceira lição é que o próprio Pai afirma ele. Então aqui nós vemos uma manifestação sobrenatural dos céus sobre a vida de Jesus, e podemos dizer que ele estava aleluiado.
E a Bíblia diz que quando ele está no ápice da manifestação divina do Espírito Santo sobre ele, é nessa hora que ele foi tentado. É claro, Júnior, que existem situações que nós já fomos tentados quando estávamos caídos, quando estávamos fracos, quando estávamos sucumbindo. Mas se existe uma coisa que nós precisamos compreender, que o inferno vai agir para nos tentar, é exatamente no momento onde estamos cheios. Jesus, o próprio Jesus, ele foi tentado quando ele estava cheio. Por quê? Porque o inferno não se intimidou. Mesmo sendo Deus, ele atacou. Por que você acha que ele não vai atacar você? A tentação, ela pode vir nas horas mais esplêndidas da nossa vida. Nunca somos tão vulneráveis como depois de uma grande vitória, espiritualmente. É naquele dia que Deus mais te usou. É naquele dia onde foi um instrumento para salvar alguém. É naquele dia onde você foi um instrumento para trazer transformação na vida de alguém. É aquele dia que você foi um instrumento para trazer a revelação na vida de alguém. É naquele dia que o inferno vai te atacar. Está aqui o texto. Nós nos tornamos vulneráveis. Por que o inferno ataca nesse momento? Porque muitos de nós, quando somos usados por Deus, quando somos cheios de Deus, quando somos um instrumento de Deus, nesse momento, Eliane, nós baixamos a guarda. Nós baixamos a guarda. Nós relaxamos. E é no momento em que você relaxa que o inferno vai te atacar, que ele vai gerar a tentação. Jesus tinha acabado de sair do Jordão, o Pai tinha acabado de afirmar, as pessoas tinham acabado de ver, ele estava cheio do Espírito Santo. Havia poder de Deus naquele momento. Se a gente tivesse uma visão, se as pessoas tivessem uma visão mais profunda, talvez estavam saindo aí uns raios, uns fogo. Pois foi nessa hora que o inferno veio. Preste atenção que não existe uma outra história entre o Jordão e a tentação e o deserto. A Bíblia diz que quando ele saiu do Jordão, ele foi levado para o deserto. Foi logo na sequência. Por que isso é importante? Porque eu preciso prestar atenção. Nos momentos em que eu estiver me sentindo mais forte, é nesses momentos que eu preciso estar em cuidado. É no momento onde meu casamento está mais firmado, onde eu estou vivendo a melhor fase do meu casamento, é neste momento que eu tenho que ficar de olho. É no momento onde a minha vida financeira ela está mais consolidada, é nessa hora que eu tenho que prestar atenção nos negócios que eu estou fazendo. É no momento onde eu estou tendo o maior ganho que eu tenho que prestar atenção o que pode estar chegando que vai comprometer aquilo que Deus está fazendo. Quem está me entendendo, diga amém. Isso aqui é um exemplo bíblico. Segundo ponto que eu quero falar sobre esse momento de esplêndido da vida de Jesus, ele ser atacado. O que nós vamos encontrar é que o diabo ele não se afasta de você quando você está cheio de Deus. Talvez algumas pessoas acaso pensam que quando ele está orando, os demônios chegam perto e falam: olha, ele está orando, não chega perto. Nossa, ele começou a jejuar, foge capetada, foge que o pau vai torar. A Bíblia diz que ele jejuou 40 dias. E no final de 40 dias, 3 evangelhos falam disso. Os 3 sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Os 3 falam disso. Marcos ele resume. Lucas e Mateus eles são um pouco mais, tem mais informações. E nós vamos encontrar aqui, principalmente Mateus, ele deixa claro que no final de 40 dias era o momento onde ele estava mais enfraquecido na sua carne por conta da fome, mas era o momento onde ele estava mais fortalecido no seu espírito. Sim ou não, gente? Pois foi aí que ele atacou. Não pense porque você está cheio de Deus, não pense que você está cheio da unção, não pense que você está achando que está cheio da autoridade de Deus, que você não será tentado. Pois Jesus foi tentado no momento onde nós vemos ele mais próximo de uma manifestação sobrenatural de Deus. Entendamos uma coisa: a oração não te torna imune à tentação. O jejum não te torna imune à tentação. Uma vida devocional não te torna imune à tentação. O que a oração, o jejum e a vida devocional te tornam é forte na hora da tentação. Dá glória a Deus aí. Hoje eu estou aleluiado, eu preciso que você me ajude nesse processo. Ainda mais se está frio, quando eu falar da glória a Deus, já levanta a mão, balança assim para aquecer um pouco. É nesse momento em que seremos atacados. Gente, eu já vivi e vivo esse processo, essas 2 experiências.
Nos momentos onde eu mais tinha vivido experiência sobrenatural com Deus, foram ambientes onde eu mais fui tentado a cair, tentado a pecar. Eu tinha acabado de sair de conferências, de lugares onde Deus tinha me usado, e já na saída já tem um endemoniado que quer te provocar. Ou você deixa, e às vezes é uma situação que você mesmo provoca. É quando você está saindo daquele ambiente de oração, onde o Espírito Santo te tocou, Ele manifestou, pastora Mari. É naquela hora que sempre tem alguém que quer tirar a sua paz. Eu tenho certeza que pessoas aqui já viveram o que eu vou dizer. É aquele momento que você sai de um culto cheio de Deus, você chega em casa e alguém diz: ei, agora chegou o crente. O que ele está querendo fazer? Te provocar a perder a paciência. É naquele momento que você saiu de uma conferência do Espírito Santo, uma conferência, nossa conferência de intimidade, que você chega em casa, parece que tem gente que quer brigar com você. Já viveu isso? Já? É assim que aconteceu com Jesus. Ele estava enfraquecido na carne, porque o jejum tem esse papel, enfraquecer a tua carne. Você não faz jejum para comprar carro, você não faz jejum para arrumar emprego, você não faz jejum para libertar teu filho, você faz jejum para matar a tua carne. E com a tua carne no chão, aí você vai clamar a Deus e vai se aproximar dele para pedir o que você precisa. Esse é o papel de jejum, é matar a carne. E quando a carne de Jesus estava enfraquecido, ele estava, imagine, ele já chega no deserto cheio do Espírito Santo. Mais 40 dias, meu irmão, aí ele incendeia a fogueira. É nessa hora que o diabo vai aparecer. Cuidado. Outro ponto importante que nós vamos entender: a tentação, ela vai ter, como eu falei, essas 4 formas: a tentação, as setas malignas, a influência e a possessão. A tentação, ela é a primeira fase, e se você sucumbir à tentação, vai trazer as outras juntinho. Quando você sucumbir à tentação, a seta se instala. Quando a seta se instala, você é influenciado, e a influência pode te levar até uma possessão. Tudo começa pela tentação. E tudo que acontece quando fala de tentação, Flávio, não vem de Deus. Não, eu fui tentado porque Deus estava me provando. Entendam, provação é uma coisa, tentação é outra. Quem tem o título de tentador é o diabo. Toda a tentação vem do inferno. Porque apareceu uma mulher que começou a espremer os negócios na minha frente. Era Deus me provando. Não, era a tua concupiscência que Satanás quis usar. Não, porque apareceu lá um dinheiro, o diabo estava tentando, Deus estava me provando. Não, era a tentação naquilo que o seu coração está inclinado a viver. Agora, quando somos resistentes à tentação, somos promovidos por Deus. Dá glória a Deus por isso. Segunda lição que eu tenho nesse texto é que existem algumas estratégias do inferno quando se fala de tentação. E ele usa dessas estratégias nessa ação, nesse processo aqui. A primeira estratégia do inferno que eu encontro nesse texto e também nas nossas vidas, Marilza, é que ele sempre vai agir de uma forma sutil. Quando ele chega para Jesus, ele vem de uma forma sutil. Está com fome? Dentro de uma necessidade. Ele não é agressivo. Vai, pega aí. Ele não se apresenta como diabo. Ele não vem chifrudo, vestido de diabo, com um tridente na mão, fedendo enxofre. Ele vai muitas vezes parecer naquilo que te provoca. Sutileza. Quando ele tentou Eva, como é que ele agiu? Sutileza. O que Deus falou que você não pode comer? De todos os frutos do jardim? Não, só dessa daqui. Por quê? Sutileza. Nós precisamos prestar atenção nos detalhes sutis da tentação. Aquela colega de trabalho que é meio esquisita. Quando eu falo meio esquisita, você entende? Sim ou não? Que ela é meio esquisita, meio gira-gira. Você entende? Ela chega e fala para você que é casado: me dá uma carona. Cuidado com a sutileza. É só uma carona. Será que é só uma carona mesmo? A gente tem que prestar atenção nisso. É aquela oportunidade. Sabe aquela oportunidade? Não, mas é rápido. Eu vou pegar aqui, depois eu devolvo. Cuidado com as formas sutis. Primeira coisa que eu sempre falo isso, gente: não existe amiga mulher para homem casado e amigo homem para mulher casada. Posso ouvir um amém?
é minha amiga, é amiga do capeta. André, eu te amo, você me ajuda. E ela nem tá mandando recado pro marido, não. É que ela me ajuda na mensagem. A gente pensa, nossa, Deus tá falando, tá aqui não dá. Não, não é. Naldo é um homem sério. Lá, grossa, eu tô falando de verdade, é sério mesmo. Né, André? É porque ela tá me ajudando aqui. Não existe mulher, homem casado com amiga. Não, a gente foi almoçar junto porque é uma amiga, mas a saia dela parecia um cinto. Ah, pelo amor de Deus. Para com isso. Cuidado com a sutileza do inferno. A gente não presta atenção nos detalhes. Ele não vai vestir de diabo para te atacar. Entenda uma coisa, a mulher não vai atacar o cara. Quer dizer, tem algumas que atacam já na primeira, mas ela não vai atacar o cara já na primeira. Vamos, deita-te comigo. Como que foi com José? Ela começou a provocar. Oh, fica aqui mais um pouquinho. E a Bíblia diz que ela começou a investir em José, investir em José, investir em José. E provavelmente o erro de José é que ele não entendeu a sutileza. E chegou uma hora que ela agarrou, e quando ela agarrou ele fugiu, deixou a roupa dele com ela. Já estava num nível que ele não conseguiu ele conseguiu posicionar, mas não conseguiu fugir do escândalo. Cuidado com esses processos. A sutileza da tentação, ela vem para aquele que é maledicente. E alguém às vezes faz um comentáriozinho, e aí você entra naquele comentáriozinho, coisa simples, e vira fofoca, e aquela fofoca vira uma encrenca. A sutileza do inferno, da tentação, ela vem numa mentirinha, numa conversa que não deveria ter começado. E a gente vai entrando e não dá conta lá na frente como acontece. Se você pegar todas as vezes que encontramos pessoas na Bíblia sendo tentadas, foi de uma forma sutil. Davi está andando no palácio, acordou tarde, tempo que era para ir para a guerra ele não foi, e ele passou e viu a irmã tomando banho na casa dela. Ela só estava com a janela aberta, de frente para o terraço do rei. Sutil. Vai começando assim. Ela não apareceu na frente dele, arrancou o roupão e falou: bem, vem cá. Não, foi um banho. Só um banho. E se alguém falasse, ela falou: não fiz nada, eu estava em casa. Cuidado com a sutileza do inferno. Ele não vai atacar quando fala de tentação de uma forma agressiva. Primeira estratégia da tentação. Segunda estratégia da tentação, ela é progressiva. Ela é sutil e progressiva. O que é progressiva? Crescente. Ela vai crescer, ela vai dar sempre um processo de uma musculação ao processo. O ataque vem de uma forma sutil e ele vai sendo crescente, 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 e a pessoa não deu conta. Eu aconselho gente todo dia eu aconselho gente. E Deus me deu uma graça, e eu agradeço a Ele por isso. É que as pessoas, elas têm, graças a Deus, facilidade de falar dos seus pecados comigo. Talvez porque eu também tenho facilidade de falar dos meus com a igreja. E quando eu falo disso, a grande maioria das vezes que eu ouço pessoas que viveram, por exemplo, pecado dentro da imoralidade, eles viveram esse processo da sutileza, do ataque simples, e que ele foi tornando crescente, foi tornando crescente, foi tornando crescente, e até se tornar um monstro. Eu sempre brinco que pecado é igual Frankenstein. Somos nós que criamos o monstro. A gente vai criando um monstro, e a gente vai dando ideia, e a gente não para, e tudo começa por uma tentação. Não, um dia foi almoçar, um dia pediu uma carona, no outro dia foi almoçar, no outro dia falou: você pode passar comigo ali para pegar um negócio? E vai indo, e quando vê, perdeu-se o controle. Cuidado com isso. Terceira estratégia do inferno: a tentação, ela sempre vai vir no caminho do nosso desejo. Nós, infelizmente, somos para o inferno, Jesus sumiu a palavra aqui, professor Luiz, previsíveis. Você nem sabe qual que é a palavra, como é que eu pergunto para você? Somos previsíveis. Eu digo isso sempre. O diabo não oferece cachaça para quem era mulherengo, não oferece mulher para quem tinha problema com cocaína. Ele vai trabalhar naquilo que você é previsível, vem dentro da sua necessidade. Os nossos desejos constroem. Como que o diabo, ele atacou, Eva, dentro do processo da tentação com Eva? Ele não tomou o fruto e falou: come, mulher, estou mandando. Não. Ele viu ela parada na frente porque ela estava na frente da árvore, e a Bíblia diz que ela via que era desejável, agradável, parecia ter bom sabor.
O diabo tentou porque ela estava ali. Provavelmente, conjectura minha, ela para na frente da árvore e fica olhando. Aí a serpente... O que eu entendo é que naquele momento em que Eva foi tentada pela serpente e a serpente falou, e não que ela falava, ela estava frente à árvore. A serpente não veio conversando com ela no meio do caminho, pegou na mãozinha dela, porque a serpente não rastejava na época, tinha pés, né? Porque a maldição é rastejar. E ela vem conversando, de repente ela para com Eva na frente da árvore e fala: nossa, olha que árvore bonita, o que você acha dela? Não, ela se manifesta quando a Eva está na frente da árvore. E a manifestação foi: por que você não pode comer dessa árvore? Então, quando nós avaliamos essa estratégia do inferno, ela vai vir sempre do desejo que nós estamos diante daquilo que nós estamos vendo. Ela estava perto, ela estava desejando. Davi, ele caiu por quê? Porque ele estava perto. Vem do desejo. Pedro, quando ele negou Jesus, ele estava onde? Ele estava onde ele não deveria estar, no campo do inimigo. Estava se escondendo no meio daqueles que prenderam Jesus. Então a tentação, ela sempre vai vir do nosso desejo, daquilo que nós estamos perto. Por isso que a Bíblia diz: resistam o diabo, mas fujam da aparência do mal. O diabo você resiste, a aparência do mal você foge. Aonde tem um processo que pode te tentar, você tem que conhecer suas limitações. Quais são suas limitações? Onde os seus desejos caminhavam? É ali que você tem que pensar. Se a tua limitação é um namoro onde cada vez que vocês ficam juntos o negócio pode ficar esquisito, tem que ficar longe. Quem está me entendendo, diga amém. Tem que ficar. Para que vai ficar tentando? Ó Jesus, eu estou com a mão para trás aqui, viu Jesus? Minha mão para trás tem outra tanta coisa. Não vou nem dar continuidade, melhor não. Para com isso. Ah, porque eu estava naquele lugar, mas eu fui só com um amigo. Mas foi por quê? Para que entrar nesse ambiente? Se você sabe que esse ambiente ele é provocativo para você, e foi tomado pelos seus desejos. O cara está na boca falando de Jesus e o cara está queimando uma pedra, 2 pedras, 3. Meu irmão, vai chegar uma hora que ele vai sucumbir. É a mesma coisa você pegar o cara que foi viciado no jogo. O cara viciado no jogo, no baralho. Aí Jesus libertou ele do baralho. Aí ele começa a ir no lugar onde tem baralho. Vai cair ou não vai? Vai cair. É o cara que tinha problema com imoralidade. Ele tem um grupo de WhatsApp do futebol onde os caras só mandam imoralidade. Você acha que ele não vai cair? Ah, quando chega eu apago, Então um dia ele vai dar uma olhadinha. Nossa, eu vou ver como é que o inferno está para eu poder repreender. Caiu. Que nível que está aqui. Fuja da aparência do mal. Aqui nós vemos a estratégia do inferno dentro do quê? Da necessidade que Jesus tinha, fome. Ele começou por onde? Pela fome. E ele foi progressivo. Primeiro ele começou com o pão. Depois ele ofereceu poder. Ele foi progressivo dentro do processo. Ele não para. Entenda, o inferno ele não para. E o que é interessante, aí no Evangelho de Marcos nós vamos ver, ele é mais sucinto. O Evangelho de Marcos diz que Jesus ele foi tentado, ele venceu, e a Bíblia diz: quando ele venceu a tentação, diz o texto, e o diabo se retirou por hora. Você vence aqui, ele vai bater ali. Não é uma coisa que você vence e venceu, já era. Ele pode até ver, Flávio, que ele não vai te derrubar mais naquilo, ele vai numa outra situação. O cara não cai mais na imoralidade, então ele vai cair na vaidade. Ele não cai mais na vaidade, vai cair na prepotência. E ele vai caindo, se ele não tomar conta. Por isso que nós temos que estar alinhados o nosso coração em Deus. Quem está entendendo, diga amém. Terceira e última lição que nós vamos tirar aqui é que quando o diabo ele vem atacar Jesus, ele vem atacar Jesus com palavra de Deus. Olha como ele é astuto. Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Nós que às vezes brincamos de sermos cristãos. Ele vem armado até os dentes. Ele não vem dar uma passadinha, eu vou dar uma paradinha aqui para dar uma tentada. Ele vem estratégico, ele vem completo no seu processo de ataque. Para Jesus, que era o próprio Deus na terra e conhecia a palavra, ele tenta com a palavra. E ele diz: transforma as pedras em pães, porque a palavra diz. E ele leva a Jerusalém e diz, leva um monte e diz: lança aqui do monte, porque a palavra diz. Ele usa a palavra. Eu vi um pregador que uma vez disse: a palavra de Deus na boca do diabo se torna a palavra do diabo. Interessante. E é verdade.
Por quê? Porque ele vem deturpar a palavra. E uma coisa que é interessante, que nós encontramos dentro desse ponto, é que a palavra aqui, que eu estou dizendo para você, que tem muita gente que está pecando, sendo induzido pela tentação do inferno pela palavra. Não, você pode pecar porque todos os seus pecados já foram perdoados, porque a graça, entenda, essa graça que o povo está falando, que é uma graça barata, é uma desgraça. As pessoas, elas estão querendo justificar o pecado, e aí você tem que entender que a justificação é do pecador. Se pecar, vai ter consequência. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, e vai te destruir. A palavra morte do grego significa desconexão. A primeira morte que Adão sofreu quando ele pecou foi a morte no espírito, desconectar de Deus. E quando desconectou de Deus, o Espírito Santo não tem mais lugar de habitação, porque o espírito morreu. Significa que você está pego. Pastor, você acredita que a pessoa pecou uma vez só, ela perdeu a salvação? Ela vai vivendo o pecado para perder a salvação, mas tem um passo que ela deu primeiro. Por isso que Paulo diz: não apagueis o espírito que há em vós. O que significa não apagar o espírito? Paulo está fazendo uma comparação de uma lamparina. A lamparina, o que é? Um recipiente que se colocava azeite e óleo como combustão, um pavio, e esse azeite, ele ia dando combustão para o fogo. Quando acabava o azeite, acabava o fogo. Ele diz assim: não apagueis o espírito que há em vós. Significa que se você deixar de relacionar com Deus, de intimidade com Deus, de vida de oração, de vida devocional, o azeite vai apagar e uma hora você vai se arrebentar. Então você acredita que um pecado que eu cometo eu perco a salvação? Não, pequei e perdi a salvação. Pedi perdão, eu recuperei a salvação. Pequei e perdi a salvação. Pedi perdão, eu recuperei a salvação. Não, não é assim que funciona. Porém, nós vamos vivendo uma vida de pecado e vamos nos afastando de Deus. O nosso espírito vai adormecendo. É por isso que a palavra é adormecer. Adormecer. Tem gente que dorme de uma hora para outra. Tem gente aqui que é bigorna. Tem gente que é assim: o espírito vai adormecendo por causa do pecado, sendo anestesiado pelo pecado. E quando ele vê, acabou. É o processo de Sansão. E eu preciso encerrar. Sansão, ele começa a brincar. E a Bíblia diz que Dalila pergunta: o que você não pode fazer? O que você tem? O que você fizer que você perde a força? Ele fala: se me amarrarem com 7 cordas novas que nunca foram usadas, então eu vou perder a força. Ela vai, amarra e grita: vem os filisteus contra ti. Ele arrebenta. Por que ele arrebentou? Porque o Espírito de Deus veio sobre ele. Ele não era fortão, ele ficava forte quando o Espírito vinha. O Espírito de Deus veio, arrebentou. Aí ela vem de novo: você não me ama mesmo, né? Você não fala para mim o que é. A mulher já tinha dado a ideia que ia trair ele. Ele falou: não, mas se você me amarrar com cipó verde, então a minha força se perde. E ela amarrou e gritou: vem os filisteus. E quando os filisteus vieram, ele acordou, o Espírito de Deus tomou ele. Então na terceira vez, ou a próxima vez, ela disse: não. E mulher, meu irmão, quando ela quer te convencer do negócio, ela te convence. Sim ou não? Sim ou não? Ela falou: você não me ama. Você não prova seu amor, você não fala a verdade. E a Bíblia diz que a mulher apurrinhou a vida dele. Apurrinhou é por minha conta. Ela apurrinhou ao nível dele dizer: ok, eu vou te contar. Se você cortar o meu cabelo, a força está no voto. Não era no cabelo, era no voto, na fidelidade. O Espírito Santo age na sua vida na fidelidade. Posso ouvir um amém? Se cortar o meu cabelo, então eu perco a força. E a Bíblia diz que ela fez ele adormecer, carinho na cabeça. Quando ela adormeceu, ela cortou o cabelo dele, passou a navalha. E ela gritou: vem os filisteus contra você. E a Bíblia diz que ele pensava que Deus era com ele como antes. Mas quando ele se levantou, o Espírito já não estava mais nele. Apagou. E ele foi preso. Seus olhos foram furados. E ele foi colocado no lugar de um animal para rodar um moinho. Cuidado com a tentação. Coloque-se de pé, por gentileza. Cuidado com a tentação. Pastor, e como eu venço a tentação? Como é que a gente vence então? Você falou da tentação. Qual é o processo, Josiane, para a gente vencer a tentação? Qual é a ferramenta que Deus deixou? Vou pedir para colocar na projeção. Não precisa nem você abrir sua Bíblia. Coloca na projeção lá, Evangelho de Mateus 27:39. A primeira forma de nós vencermos a tentação está aqui. Jesus, ele vai para o Getsemane, seus últimos momentos com os seus discípulos.
A Bíblia diz que ele deixa Pedro, Tiago e João, Tiago num canto para orar, a pastora Bruna, e ele vai mais à frente. Ele chora lágrimas de sangue, a angústia toma a sua alma, ao nível dele dizer: Lili, passa de mim este cálice. E diz assim o texto: e ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou, encostou o rosto no chão e orou: meu pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Ele diz então, aqui vem a lição: vigiem e orem para que não sejam tentados. Ele deixa claro qual é a ferramenta que eu e você temos para não cair na tentação. Ele diz assim, ó: vigiem e orem para que talvez vocês não caiam. Vigiem e orem para que vocês estejam um pouco mais fortalecidos para não cair. Ele é enfático, sim ou não? É imperativo. Qual é a lição? Vigiar e orar. Diga comigo: vigiem e orem para não cair. Essa é a primeira lição para vencer. Eu tenho que vigiar. Vigiar é o que? Estar atento às sutilezas do inferno. Seja atento. Se você sabe que aquele ambiente pode te comprometer, não vá. Se você sabe que aquela pessoa pode te influenciar, não ande com ela. Se você sabe que aquela situação vai te levar ao pecado, fuja. Vigie. E depois, ore. Por que nós estamos caindo, sucumbindo constantemente? Porque temos uma vida de oração fraca. Pastor, por que eu não posso pecar? Porque o pecado é destrutivo. Olha para mim aqui. O pecado é destrutivo. O pecado é prazeroso, mas é destrutivo. A consequência do pecado é dolorosa. As principais situações desconfortáveis que nós vivemos, Luciano, vêm por conta do nosso pecado. Você pode querer viver o prazer do pecado, mas você não gosta de viver a dor que o pecado traz. O cara pode escolher viver imoralidade, mas fica angustiado quando perde o casamento. Pode querer viver o adultério, mas a sua alma se dilacera quando tem um filho e uma filha que é envolvido na perversão sexual, no abuso. Você pode escolher desviar o dinheiro no emprego. A vergonha é quando você é mandado embora por justa causa, sai algemado da empresa. Você pode querer viver os negócios ilícitos. O problema é quando você começa a perder vida financeira, começa a passar por fracasso. Tudo que eu e você enfrentamos de dor, grande parte de tudo que nós enfrentamos de dor é consequência do erro que nós cometemos. É consequência. Por quê? Porque o pecado é destrutivo, mas o arrependimento é restaurador. Porém existe uma coisa entre pecado e arrependimento, chama-se vigilância. Você vai ter que arrepender quando você pecou. Agora, melhor, Michael, é nem ter passado pelo pecado. Quem está me entendendo, diga amém. Vigie e ore. Outra lição que nós vamos entender para encerrar, quando nós falamos de vencer pecado, vencer pecado: vigilância, oração, jejum. Como que Jesus venceu o diabo nas 3 ações de ataque que ele teve contra Jesus? Porque ele estava em jejum. O que o jejum faz? Mata a sua carne. Nós somos ruins de jejum também. Você não tem que jejuar só porque o pastor convidou você a fazer um projeto de jejum. Até porque também vou chamar você a partir de hoje, em nome de Jesus. Vamos começar mais um processo. Esteja preparado constantemente. Jejum gera vigilância. E o último ponto, e esse daqui é fundamental, não está no texto, mas é fundamental: confesse suas tentações para não ter que confessar seus pecados.